Às vezes, antes de Deus te levar para o novo, Ele te faz lembrar de onde Ele já te tirou. Graça e paz aprofundados. Olha, quando eu chamo vocês assim de aprofundados, é porque vocês não querem viver no raso. Vocês têm fome da presença dEle. Vocês têm sede da palavra dEle. Vocês têm vontade de se parecer com Cristo. Vocês são os aprofundados. E nós juntos vamos descer hoje mais fundo em Deus hoje. Então, antes de mergulhar profundamente nesse capítulo, que tá top, tá demais, gente. Vocês vão ver que tem um negócio aqui que é recorde, tá? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, @evangelismo-com-coragem, o Instagram que eu tenho só sobre evangelismo, e também o @LuizCarvalhoPro, que é o meu Instagram pessoal, que eu falo do meu trabalho, posto meu estilo de vida. E também meu estilo de vida é acordar todos os dias às 5 horas da manhã para estar com os irmãos dos Estados Unidos, que é onde estou morando hoje, no 5am. E aqui embaixo tem todos os links para você participar do 5am. Cola com a gente que vai ser top. Bom, deixa eu falar um contexto rápido aqui de Neemias 8. Ele termina o capítulo anterior com o povo celebrando, com o povo sendo uma bênção entre eles. Gente, muita alegria, muita renovação. Só que agora, em Neemias 9, acontece algo muito profundo. O povo, ele sente necessidade de arrependimento. Eles querem se alinhar novamente com Deus e eles percebem que a restauração, ela não é de só reconstruir muros físicos. A restauração é reconstruir o coração. Então vocês vão ver agora um povo se restituindo, se reconstruindo, se reedificando. E logo no início do capítulo, né, como bem tradicional, a gente vê o povo que o povo jejuando, vestindo panos de saco, colocando cinzas na cabeça, confessando os pecados, vamos falar muito de confessar os pecados, e confessar os pecados dos pais. É um povo que agora, nesse momento, vejo muita maturidade deles, eles entendem que não adianta parecer bem por fora se a gente, por dentro, está longe de Deus. Isso ensina a gente que a maturidade espiritual, ela começa quando a gente para de justificar os nossos erros e a gente começa a confessar os nossos pecados. E aí, dando sequência, no versículo 2, a gente vê eles se separando das influências erradas. Está escrito assim: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares e confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Isso aqui não é sobre rejeitar pessoas, é sobre rejeitar as influências que te afastam de Deus. Porque tem coisas que você não precisa vencer, você só precisa se separar. Porque o ambiente, a gente precisa entender, o ambiente é muito forte. O ambiente, ele sempre vence. É por isso que nós precisamos escolher muito bem o ambiente que a gente está inserido. Por exemplo, eu não vou permitir nunca que filho meu, eu tenho 4 filhos, eu tenho uma que já está com 17 anos, mas nunca vou permitir que filho meu estude numa universidade pública. Por quê? Porque é um ambiente de derrotismo, é um ambiente de vitimismo, é um ambiente de esquerdismo, de doutrinação ideológica, doutrinação espiritual, doutrinação da sua mente, tudo, cara. E por mais bem educado seja meu filho, por mais preparado, o ambiente é muito forte. Então, se ele não for um Nicolas Ferreira da vida, né, que estudou na PUC, que venceu o ambiente da PUC, a PUC não é pública, mas ela tem o sequestro ideológico, e o Nicolas, mesmo tomando pancada, ele conseguiu, mas é muito raro, então é difícil se render ao ambiente, é muito difícil. Então a gente tem que ter humildade e sabedoria para a gente saber disso. Então, portanto, é um posicionamento. Filho meu não estuda numa federal, jamais, e numa PUC eu vou também tomar muito cuidado. E aqui os israelitas, eles se posicionaram em relação a influências de ambiente, de pessoas, nesse sentido também. Bom, um outro ponto marcante do capítulo: por 3 horas eles ouvem a lei, por mais 3 horas eles confessam pecados e eles adoram. E o que é isso? O avivamento, de verdade, ele tem 2 marcas: ele tem palavra e tem arrependimento, né? Porque sem palavra não há direção, sem arrependimento não há transformação. E é por isso que todos os dias a gente se transforma como? Confessando os nossos pecados no 5am. Hoje eu confessei um pecado, a gente tem que confessar os pecados. É uma das coisas mais libertadoras e ao mesmo tempo mais desafiantes também, porque sem confissão de pecados não há libertação da nossa alma, não há progresso, não há prosperidade, então é uma bênção. É um momento que, se você quiser, você vai lá e confessa os seus pecados do dia anterior. Gente, você não tem ideia do tanto que isso é poderoso. E agora sim o recorde. Porque que recorde é esse, Luiz? Dos versos 5 a 37, a gente tem simplesmente a maior oração já registrada na Bíblia. Está aqui, dos 5
ao 37. Ela é linda, gente, ela é muito completa e tudo. Por exemplo, alguns trechos que eu separei aqui, ó, no versículo 5. Levante-se e louve o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Aqui também no 17, porque tem um sol na cara aqui. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Sabe, é muito top, muito top. Tu nos libertaste e nós voltamos para o pecado. Então eles aqui confessando, eles aqui se declarando para Deus, né? Lembrando, o que eles estão lembrando aqui? Eles estão lembrando várias coisas. Eles estão lembrando que Deus criou todas as coisas, que chamou Abraão, que libertou o povo do Egito, que sustentou... irmão! Que sustentou no deserto, que deu maná, que deu água. O irmão Ricardo ali, o ex ali, líder do 5am, é pro 5. Quando eles murmuraram, eles estavam lá. Eles guardaram, quando eles se desviaram, eles se guardaram. A grande mensagem é, quando você lembra do que Deus já fez na sua vida, a sua fé é edificada, a sua fé aumenta. E o verso 33 ele é muito poderoso, porque o povo reconhece a autorresponsabilidade deles. Olha que tremendo isso aqui, olha que bacana. Em tudo o que nos aconteceu, foste justo. Agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Então olha aqui o que está acontecendo. Eles não culpam a Deus, eles não culpam a vida, eles não culpam o sistema, eles assumem nesse momento aqui totalmente a responsabilidade deles. Eu tenho certeza que eu tive esse sentimento quando eu estava lendo esse texto, que eles deram um grande salto nesse momento como uma nação quando eles fizeram isso. E o coração de Deus certamente se alegrou. E quando o coração se posiciona em verdade, aí sim Deus pode restaurar. Deus não consegue nos restaurar se nosso coração está duro, se nosso coração tem mentiras, se nosso coração tem vitimismo, se nosso coração está em colocar a culpa do outro, se nosso coração está fechado. Deus precisa de um coração aberto, que confessa. E eles fizeram isso. E para fechar aqui no final do capítulo, eles dizem assim, nós vamos assinar um pacto com Deus, que está escrito assim, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Sabe o que isso significa? Que eles entenderam que não basta sentir, tem que decidir. Então arrependimento não é só emoção, arrependimento é atitude. Então Neemias 9 é um espelho da nossa vida. Vou aqui orar, irmão, no finalzinho do vídeo aqui, vou chamar o irmão para orar aqui. Neemias 9, ele é um espelho da nossa vida. Deus nos livrou tantas vezes, Ele nos sustentou nos desertos, Ele perdoou a gente quando a gente caiu, Ele nos levantou quando a gente desistiu. E Ele está aqui, de novo, está dizendo para você, irmão Ricardo, que está chegando aqui, eu ainda quero restaurar você. Você é importante para mim. Vem aqui aparecer no nosso vídeo aqui, o irmão Ricardo, glória. Pai, em nome de Jesus, quero orar aqui pelo meu irmão Ricardo. Se tem alguma área da sua vida, irmão Ricardo, que precisa de conserto, entrega agora para Deus, hoje. Porque Deus não te expõe para te vergonhar. Ele te revela para te curar. Amém? Amém. Vamos orar então? Quer orar? Não, pode orar, você está na Pai, unção aí. estou na unção, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo irmão Ricardo, esse irmão que liderou por tanto tempo, Pai, o 5am, esse irmão que é um ativador de propósitos. Só posso abençoar ele poderosamente, restaurar a vida dele, restaurar o coração, Amém. como o Senhor restaurou em Neemias 9 esse povo se entregou na oração mais longa da Bíblia, Pai. Que o Senhor possa abençoar ele com uma grande sorte de bênçãos, ele, a família dele e todos os projetos dele, Pai. Amém. Nós entregamos ao Senhor agora, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que você seja abençoado também e receba essa oração. Amém.